Gostaria de agradecer à Sociedade de Cardiologia, na pessoa do Dr. Pedro Dutini, que fez essa questão de trazer o evento para a nossa faculdade e presentear os nossos alunos que estão aqui presentes com um evento que vocês, tenho certeza, vão observar da altíssima qualidade, do alto nível e extremamente enriquecedor. Em nome dos alunos, nós, em nome da universidade, dos nossos professores, nossos diretores, muito obrigado por nos prestigiar também dentro da nossa universidade. Boa noite. Boa noite. Bom, eu começo agradecendo ao Rui e a todos os organizadores por abrir as portas da Unital. Sem dúvida é um sonho trazer a SOCESP para um ambiente acadêmico como esse, formador de médicos, de profissionais de saúde. Então, realmente, é a primeira vez que a SOCESP vem para cá, se não me falha a memória, e vem para ficar. A gente quer vir todo ano para cá e mais de uma vez, se vocês deixarem. Agradeço de verdade a presença de cada um. E a gente começa fazendo uma apresentação breve do que é a SOCESP, para que vocês possam conhecer. Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo, tá bom, pessoal? A SOCESP, a Regional Vale do Paraíba, eu tenho a honra e essa nobre missão de ser o presidente da regional, mas junto de uma equipe forte, com o Bruno Nogueira, científico, primeira secretária Marcele, que está aqui com a gente hoje, o Yuri como segundo secretário. E a SOCESP ela vem com uma grande e uma nobre missão, que é de congregar, representar e defender os interesses profissionais dos cardiologistas do Estado de São Paulo, e aí eu estendo aos médicos e profissionais de saúde do Estado de São Paulo, especialmente estimulando o progresso, a responsabilidade social e a difusão do conhecimento na cardiologia. Esses são os departamentos da SOCESP e as suas regionais. Já adiantando, aqui em outubro, nós voltaremos aqui para a Unital, fazendo o primeiro evento multidisciplinar da nossa regional, que vai ser junto do departamento de psicologia. Então vai ser um evento muito bacana, vamos falar de paliatividade na cardiologia, e vocês já estão desde já convidados. O senhor também, Ibrahim, se quiser vir aqui nos brindar. Convido a todos a conhecer o site da SOCESP, o site que na gestão do professor Ibrahim teve toda uma reformulação na identidade visual, layout, ficou muito bacana, então está legal demais, vale a pena conhecer. O Projeto Infarto, um projeto muito bonito também, uma parceria da SOCESP com as secretarias municipais e estaduais de saúde, visando a capacitação de profissionais de saúde no atendimento de infarto. É um projeto legal, já fez esse ano, se eu não me engano, já foi implementado em Santos, e eu prometo brigar para a gente trazer para a nossa região também, porque, sem dúvida, é de fundamental importância. Convido aos colegas a participar do EPICO, que é um estudo epidemiológico de informações da comunidade, para enriquecer esse estudo, e também do registro Pinnacle, contribuindo com dados de pacientes hipertensos, dislipidêmicos, cardiopatas, bem bacana. Convido também quem tiver a oportunidade de conhecer o centro de treinamento da SOCESP, Simulação Realística. É um centro realmente muito bem equipado e que já treinou mais de 15 mil pessoas. Convido quem não é sócio a se filiar à SOCESP. A SOCESP ela traz, talvez seja uma das sociedades em que a gente consegue mais palpar o benefício de ser sócio. Às vezes a gente fica sócio de sociedades que a gente nem sabe por que é. E a SOCESP a gente consegue realmente sentir isso, quer seja em desconto de congresso, desconto de material, na participação de web meetings. Quem vai no congresso não consegue assistir todas as aulas, afinal o congresso é o melhor congresso de cardiologia, sem dúvida, do país, e consegue assistir depois em casa as aulas gravadas, então é bem legal. E uma novidade que a SOCESP traz esse ano, que todos vocês que vieram pela primeira vez hoje no evento da SOCESP, que preencheram a fichinha, aliás, se puder depois deixar com a secretária, vocês acabaram de se tornar sócios temporários. Então, não vão pagar absolutamente nada e vão começar a receber a revista SOCESP, que é uma revista muito rica, muito bem elaborada e que, sem dúvida, vai ajudar muito na difusão do conhecimento. Outras publicações, essas são as revistas, que vocês receberão em casa. Temos o tratado também, que está com uma página nova, uma paginação nova, uma segunda edição. A gente tem também outros livros, todos eles com desconto para associado. E eu vejo que não tem só meninada, a gente vê o pessoal um pouco mais velho, mais experiente, com mais estrada, e que puder colaborar com a SOCESP, que está montando um bonito acervo
sobre as memórias da SOCESP. Então, quem já foi em congressos, quem já foi nos próprios eventos das regionais, que tiver foto, vídeo, manda aqui para memorias@socesp.org.br para poder enriquecer esse bonito acervo que está sendo montado. Deu uma desconfiguradinha aqui, mas eu queria agradecer um a um os patrocinadores, que hoje são 15 e que estão possibilitando a gente viajar, a gente fazer transmissões ao vivo e tornar ainda mais bacana e mais frequente os nossos encontros. Então, agradeço a Admen, agradeço Sabin, Biolab, Behringer, Plani, Bayer, Servier, Daiichi Sankyo, Torrent, AstraZeneca, URC, Merck, Pfizer, Libs e Axê. Eu brinco que hoje patrocinar a nossa regional é uma regra, a exceção de quem não patrocina. Isso tudo possibilita a gente ter mais encontros. O apoio sempre incondicional do Vinhos de Bicicleta e grupos de arritmia e de todos aqueles que cederam as suas casas. E uma gafe aqui que, de verdade, eu tenho que incluir, sim, o logo de vocês, o Unital, que cedeu e cederá mais uma vez a casa aqui para receber a SOCESP. Convido já a participar dos nossos próximos eventos. Estou vendo que tem muito estudante aqui, residente. É legal participar das sessões de caso clínico, que eu vou falar adiante. Mas a gente, no nosso próximo evento, em plena segunda-feira, a gente vai trazer ninguém mais, ninguém menos que o presidente atual da SOCESP, o professor Kerr Saraiva, para falar de um tema super atual, que é a redução da mortalidade cardiovascular no diabetes, indo além do controle glicêmico. É um tema realmente pungente, super atual. Vale a pena, vai ser no auditório novo da Unimed, lá em São José dos Campos. E a gente vai transmitir ao vivo. O pessoal de Taubaté que não conseguir, fica ligado que a gente transmite ao vivo depois, tá? Aliás, no momento, né? Sessão de caso clínico, já fizemos o primeiro caso clínico, inauguramos a sessão de caso clínico na nossa regional, já fizemos o primeiro e convido a todos a participar da segunda sessão no dia 21 de agosto, 21 desse mês. Se quiser contribuir, tiver um caso clínico, Rui, aqui na faculdade, você estava com um caso lindo aqui, querendo contribuir, manda para socespvp@gmail.com para a gente poder discutir esses casos. Mais uma vez, essa aula está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil, quiçá para toda a América Latina, para onde chegar a internet. Então, quem tiver aí com o WhatsApp, quiser mandar o link, manda o link para quem está em casa e não pôde vir. Depois essa aula vai ficar no portal da SOCESP, lá no site, na nossa regional Vale do Paraíba. Todas as aulas gravadas ficarão lá nesse portal. E quem está em casa, quem está assistindo agora de casa, a gente tem um grupo, SOCESP Vale do Paraíba. Quem não tiver no grupo dos estudantes, venha falar comigo depois, que eu vou incluir vocês, tá? Mas quem tiver em casa já no grupo, entra lá no grupo, vai mandando perguntas por lá, que eu vou replicar essas perguntas para o professor Ibrahim aí no final da aula. Os certificados não são mais impressos, entregues na hora, vocês preenchendo adequadamente a ficha, vocês vão receber por e-mail. Só um cuidado, porque às vezes é lá para o lixo eletrônico, então de vez em quando dá uma olhadinha no lixo eletrônico, ver se não tem um certificado perdido por lá, ok? Fica aqui os contatos de todos os departamentos de eventos da SOCESP, e o meu muito obrigado mais uma vez ao Rui e a todos vocês por nos receber. Eu queria convidar agora o Marcelo Abramoff, que foi um colega aí de residência, para que ele possa apresentar o seu mentor. Acredito que é o mentor, né, o Marcelão? Professor Ibrahim. Obrigado. Para os que não me conhecem, eu trabalho aqui em Taubaté, faço a angiotomografia de coronária aqui na Clínica Mais 9 e tive a grande honra de aprender tudo o que eu sei com o doutor Ibrahim, que até onde eu saiba é o melhor do Brasil nesses anos. Então, tudo que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar para ele. Ibrahim é o chefe do Dante Pazanese, de tomografia e ressonância, e do Fleury também. Ibrahim, muito obrigado por ter vindo. Fico emocionado por sua presença aqui. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui. Eu queria, antes de mais nada, agradecer demais a oportunidade de voltar para Taubaté. A última vez que eu estive aqui, eu me enganei. O presidente era o Fernando Collor de Mello. A situação econômica era meio parecida com o que a gente está atravessando hoje, mas de resto mudou muito, mudei eu principalmente. É um enorme prazer estar aqui mesmo. A Regional do Vale, eu tenho um carinho muito especial por ela. Das coisas que eu fiz na vida, uma das mais legais foi ter sido presidente da SOCESP. A Regional do Vale era especial e continua
fazendo trabalho de ponta. Isso tudo que vocês estão fazendo, montar grupo de WhatsApp, transmitir ao vivo, isso mostra por que o Estado de São Paulo é especial, né? A gente pode fazer coisas muito legais, eu só posso cumprimentar a todos, e é um prazer rever o Marcelo, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Então, não aprendeu tudo comigo, não. Ele sabe fazer muito mais que eu. Talvez as bobagens ele tenha aprendido a falar comigo. Vamos falar, então, nos próximos minutos. Eu vou procurar fazer essa apresentação meio dinâmica. Se alguém quiser interromper no meio, faz. Se quiser fazer pergunta no final, faça. Mas falar sobre o uso racional dos métodos diagnósticos na abordagem da dor torácica. Quando eu recebi esse convite, eu até conversei com o Marcelo e com o Pedro hoje, fiquei pensando do que a gente está querendo falar. Então, eu resolvi expandir um pouco e falar das duas condições que a gente pode ver paciente com dor torácica. Antes de mais nada, eu gosto sempre de começar, desde que eu comecei a dar aula em congresso, esses conflitos de interesse, primeiro para dizer que eu não tenho nenhum conflito no sentido de ser patrocinado por uma empresa por outra, mas para deixar todo mundo alerta que eu vivo fazendo tomografia e ressonância de coração. Então, eu posso ter assim um certo viés para esse lado, quando for comparar principalmente com eco, medicina nuclear, exames invasivos, mas sempre, não sei se eu consigo, mas eu sempre tento ser equilibrado, porque afinal de contas a gente é médico para melhorar a vida do paciente e da gente. E eu sou cardiologista. Então, sendo cardiologista, falar de exames de imagem, sempre tem um viés mais clínico do que tecnológico. Então, isso eu acho que pode ser uma coisa que todo mundo tem que saber antes de ouvir o que eu vou falar. Então, quando a gente fala de dor torácica, a primeira coisa que a gente vai falar é o que a gente vai procurar. Claro que um cardiologista falando de dor torácica, a gente já pode imaginar que seja porque as doenças de coração são frequentes. Na verdade, não é tanto a frequência que preocupa, é a mortalidade. A doença isquêmica do coração ainda é a doença que do mundo. Na Europa, em alguns países da Europa, ela começa a perder para alguns tipos de câncer. Não tanto porque reduziu a sua prevalência, mas porque melhorou muito nos países de primeiro mundo a mortalidade na fase aguda do infarto. Por quê? Porque eles garantem esse projeto infarto, que o Pedro falou na apresentação, é tentar reproduzir a mesma coisa aqui. Eles conseguem fazer com que o tempo entre a pessoa ter a dor no peito e ser atendida para submetida a um processo de reperfusão, seja qual for, seja muito mais curto, o que diminui demais a mortalidade. Nós vamos comentar isso um pouquinho mais para frente. Mas ainda é muito prevalente. E quando alguém chega num consultório, chega num ambulatório falando de estou com dor no peito, a primeira preocupação da gente quase sempre é saber se aquilo tem a ver com doença coronária ou não. Então, como que a gente procura? Nada, e é muito bom que tenha jovens aqui, para a gente já fixar esse conceito. Eu vivo de fazer imagem desde 1989. Agora, aqui se o pessoal já tinha achando velho antes, agora imagina, 1989 para eles, não tinha dinossauro, não tinham mais, os tiranossauros já tinham sido extintos nessa época. Mas em 89 eu faço imagem cardíaca. Mas desde essa época, a gente sabe, continua valendo, que a primeira procura é clínica. Nada substitui a análise do paciente com o médico, a entrevista, a anamnese, o exame físico, nada. Eu acabei de ver, infelizmente eu vi no carro, vindo para cá, eu não consegui colocar a apresentação, mas saiu um relato numa revista americana, revista de economia, mostrando que o Watson, aquele programa da IBM de inteligência artificial, ainda erra muito mais que o médico, não substitui o médico. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Então, começa por aqui. Mas acontece que não basta saber que a pessoa tem doença coronária ou não. A gente precisa saber, primeiro, confirmar a hipótese diagnóstica. A gente vai formular uma hipótese. Faz a anamnese com o paciente, ele faz o exame físico, bola 2 ou 3 possibilidades na cabeça. Então, a gente precisa confirmar. Segunda coisa, nós precisamos identificar o risco desse paciente ter eventos. Por quê? Porque a partir daí nós vamos instituir medidas mais agressivas, menos agressivas, vamos manter em tratamento clínico, levar para um procedimento de reperfusão intervencionista ou, quem sabe, levar para uma cirurgia de revascularização. Isso tudo a gente precisa procurar melhor, e aí que entra o grande número de métodos tecnológicos que a gente tem. E tem muita coisa. E foi por isso que, algum tempo atrás, eu comecei a me interessar por fazer essas apresentações falando de todos os métodos. Porque a gente dispõe do teste ergométrico, a gente dispõe da medicina nuclear, temos o ecocardiograma, temos a tomografia, temos a ressonância magnética. E quando, os cardiologistas aqui podem confirmar isso, quando a gente vai em congresso, simpósio, seja lá o que for, cada um pinta maravilhas do seu método. Cada um diz que com o método dele ele resolve tudo. É aquela velha história que, para um homem com martelo na mão, o mundo inteiro é um prego. Ele tenta resolver tudo com a ferramenta que ele tem. Mas, na verdade, muitas vezes as pessoas querem saber que método que eu escolho para aquele paciente, ou qual é o melhor método. Isso são perguntas que, na verdade, a gente não deve fazer. Por quê?
Porque essas ferramentas que a gente tem, elas têm que todas ser implementadas sobre esse trinômio, custo, risco, benefício. Claro que segurança vem sempre em primeiro lugar. Então nós temos que saber como o método é feito. Segurança de um método tem a ver com a maneira como ele é feito. Todo método de imagem pode ser resumido na interação de uma energia física, uma energia eletromagnética, com o corpo humano. Nós temos que lembrar que dentro desse espectro eletromagnético existe a radiação ionizante. A radiação ionizante, hoje já muito menos perigosa que no passado, se usam doses menores, ela não é tão complicada assim, mas é bom usar só quando necessário. Então isso é uma questão importante. Outra questão que se deve levar em consideração é o custo-benefício. Principalmente no mundo de arroxo econômico, né, no mundo que se fala tanto da falta de dinheiro, crise econômica na Europa, crise econômica no Brasil, eu brinquei que era o Collor e tínhamos crise econômica na época, hoje temos crise econômica de novo. Então, custo sempre é importante, mas custo não é preço. Custo não é preço. A questão do custo tem que ser levada em consideração também com a qualidade da informação que eu vou dar, com a velocidade que eu vou ter para resolver esse problema, enfim, a eficiência que eu vou ter em solucionar o paciente. Um exemplo, que eu vou voltar a mencionar mais à frente. Para qualquer cardiologista, se chega um paciente num pronto-socorro, eu faço o diagnóstico de síndrome coronária aguda, não vou ficar preocupado se a cinecoronariografia é cara ou barata. Ela vai resolver o problema do paciente e vai diminuir a mortalidade dela. Então, nós temos que levar isso em consideração. Às vezes, eu vou mostrar estudos nesse sentido, é mais caro fazer 2 ou 3 exames baratos, porque eu vou gastar mais tempo com o paciente internado, mais tempo repetindo exames, mais dúvidas do que eu vou fazer, do que fazer um exame só, teoricamente com preço maior, mas cujo custo final é menor. Então temos que levar tudo isso em consideração e ver que tudo na vida da gente, quando a gente acorda, a gente, puxa, eu não quero dormir do jeito que eu acordei, quer dizer, eu quero saber que meu dia valeu a pena, quero ir para a cama com a satisfação de ter feito alguma coisa diferente. E a mesma coisa vale para fazer um exame diagnóstico, ele tem que ser utilizado quando ele faz a diferença no manejo clínico, quando ele vai mudar a nossa impressão, quando ele vai estratificar, nos ajudar a estratificar o risco, principalmente se ele vai ter impacto na nossa conduta, naquilo que nós vamos fazer com esse paciente. O ideal não é pedir exames para chegar num beco sem saída, mas imaginar que cada problema médico é uma fechadura para a qual eu tenho uma chave que ali vai se adequar. Então, nós não temos o método bom ou o método ruim, nós temos um método que responde bem à questão clínica feita. Por isso que eu disse que nada substitui aquela consulta. Por quê? Naquela consulta feita, nós vamos saber onde que nós, como os médicos, estamos deparando qual dessas pessoas que está com dor no peito e veio nos procurar. E a partir daí, vamos fazer uma pergunta clínica, e é essa pergunta que o exame tem que responder para ser bem feito. Nós vamos usar os nossos estratificadores, score de risco de Framingham, score de risco de tantas outras coisas que existem hoje publicadas, são a base. São perfeitos? Não. Tem muita reclamação, principalmente em mulheres. Eu reclassifico muito depois que faço exames em mulheres. E não defini todos. Vai me dar a base para aplicar o exame. Por quê? Porque a partir dessa estratificação de risco, quando eu identifico o paciente, eu posso usar as bases do teorema de Bayes. Que tanto tempo é falado isso, mas que diz que a probabilidade pós-teste é proporcional à probabilidade pré-teste. Ou o teste vai ser bom quando usado na população certa. Quando eu quero uma resposta positiva, num paciente de mais risco, eu uso um teste. Quando eu quero uma resposta negativa, eu uso outro tipo de teste. Então, de novo, o teste é melhor à medida que eu aplico melhor para responder uma pergunta que eu sei qual é, dentro de uma população que eu espero um determinado comportamento. Vamos aprofundar um pouquinho. Eu vou começar nesse tipo de paciente que é absolutamente corriqueiro. Um homem de 63 anos, 1,74 m de altura, 89 quilos, então ele está sobrepeso, a área de superfície corpórea de 29. Ele é hipertenso, usa losartana 25 mg por dia, desculpe os patrocinadores de outras áreas. É dislipêmico, tem um LDL de 134 e tem história familiar, o pai infartou e o irmão dele foi submetido à cirurgia de revascularização. Daqueles scores que eu comentei, não pode ser Framingham. Framingham é para assintomático. Aqui tem que ser score que meça a possibilidade dessa dor ter origem coronária. É o score de Diamond-Forrester. Como é que era a dor desse paciente? Era uma dor precordial aos esforços e surgia também após emoções fortes. E alivia com o repouso. Se eu jogar essas características na calculadora, que está disponível em vários sites da internet, dá um score de Diamond-Forrester de 70%. Ou seja, ele é intermediário alto. Nesse caso, eu faço exames funcionais. Exames que vão avaliar a perfusão miocárdica. Por quê?
Porque um paciente como esse, a minha dúvida não é se ele tem aterosclerose ou não. Ele é hipertenso, é dislipêmico, ele já tem uma dor, ele tem uma história familiar forte. A minha dúvida aqui é se a aterosclerose já provocou uma lesão tão grave a ponto de causar uma isquemia que, por sua vez, leve a essa manifestação de dor. Então, eu preciso de exames de perfusão, porque esse é um paciente que se encontra nessa faixa do teorema de Bayes, nessa faixa aqui da curva de Gauss. Ele está na faixa moderada para alta. Se eu tiver um exame que me dê uma resposta negativa, ainda vai me deixar na faixa de dúvida, tem uma boa chance de ser falso negativo. Se, por outro lado, o exame vier positivo e muda a minha impressão, aumenta a minha certeza que a doença, ele vai fazer com que haja de uma outra maneira. E aí eu posso fazer uma série de exames. Posso fazer medicina nuclear, posso fazer o ecocardiograma com estresse, posso fazer ressonância sob estresse, posso até fazer tomografia. Mas lembre, a pergunta clínica aqui não é se existe ou não aterosclerose. A pergunta é se a aterosclerose já é grave a ponto de provocar isquemia, essa que é a causa da dor no peito. Certo? Por que eu quero saber isso? Porque ainda hoje, o que as diretrizes dizem, né, se já tiver gente aí pensando em prova de título de especialista, essas coisas, o que a diretriz tem, quando eu tenho uma isquemia extensa se entende mais que 10% do miocárdio ventricular isquêmico, eu tenho que levar esse paciente para um procedimento intervencionista, seja cirurgia, seja implante de stent, para reduzir pelo menos 50% dessa carga isquêmica e mudar o prognóstico desse paciente. Isso está mudando. Eu vou abordar isso um pouco mais para frente. Mas é por isso que eu faço exame de perfusão, para ver se eu tenho que levar esse paciente para algum tipo de intervenção. E aí eu faço um aumento do estímulo físico ou farmacológico para esse paciente, para provocar um aumento do consumo de oxigênio e utilizar a tal da cascata isquêmica. Eu causo uma isquemia, espero que controlada, num ambiente de uma clínica pelo menos, e a partir do momento que começa a faltar sangue, começa a diminuir o fluxo. Então eu posso perceber que diminuiu o fluxo ou mudou o metabolismo. Posso fazer isso por medicina nuclear ou por ressonância. Próximo passo é a alteração do relaxamento do coração ou da contratilidade. Eu posso avaliar isso pelo eco ou pela ressonância. Finalmente, tem as alterações elétricas, que eu vejo pelo eletrocardiograma, e os sintomas que o paciente vão se queixar. É uma cascata isquêmica. Depois que ela começa, ela não para. Então não tem vantagem, puxa, eu uso esse exame, eu uso a ressonância porque ela está no começo da cascata e está no final. Isso não funciona. O que funciona é o seguinte, pode ser que alguns pacientes tenham uma área de isquemia muito pequena, então ele não venha a ter dor. Pode ser que um outro paciente tenha colateral e um pouco de isquemia, então não tem uma alteração contrátil. Então, de novo, nem todo exame é perfeito. E eu tomei a liberdade, a província de Ontário, no Canadá, toma muito cuidado de avaliar quais os exames têm a melhor relação custo-benefício. Eu tomei a liberdade de pegar essa análise e colocar alguns outros dados de literatura. E quando nós vamos analisar valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e acurácia dos exames, nós vemos que tem muito espaço para briga e pouco espaço para solução. Porque mesmo o teste ergométrico, ele não é tão ruim como algumas pessoas dizem. Muito pelo contrário, bem feito é uma arma muito poderosa. E todos os outros têm valores preditivos positivos, negativos e acurácia que são mais ou menos superponíveis. Como é que a gente faz então? De novo, não adaptar o paciente ao exame, mas o exame ao paciente. Existem outras características que vão fazer escolher uma coisa ou outra. Por exemplo, o teste ergométrico. É o mais barato e mais acessível. Então, se tiver alguém que saiba fazer o teste ergométrico, mas aí quer dizer, não é fazer mais ou menos, não é chegar na frequência submáxima e parar. É levar na máxima, exigir do paciente, fazer com que ele faça o máximo de esforço. Eu vou ter muita resposta importante daí. Eu mesmo, sim, no Dante de vez em quando eu faço ambulatório, e já mandei muito paciente para o CART só baseado no teste ergométrico e bons resultados. E se a gente tem confiança em quem fez o teste, é um exame que tem bons resultados. O ecocardiograma é muito bom, principalmente porque ele não usa nem raio-x e nem contraste. Então é uma boa alternativa para pacientes mais jovens. Sempre? Não. Ele pode ter falso negativo? Pode. Às vezes o paciente é mais obeso, a janela acústica não é boa, ou seja, o eco não consegue enxergar lá dentro direitinho. Ele pode ser um paciente com vasos pequenos comprometidos, em que a gente diz que não tem isquemia, mas tem, porque simplesmente o volume de miocárdio afetado não era tão grande para eu perceber que ele não está se movimentando direito. E o paciente pode ter bloqueio de ramo esquerdo, que também atrapalha a cintilografia. Que, por outro lado, usa a radiação. Tem a grande vantagem quando é associado ao teste ergométrico, porque aí eu vou ter as vantagens do teste ergométrico mais as vantagens da cintilografia. Mas se o paciente tiver bloqueio de ramo esquerdo,
Se ele tiver doença multiarterial, se ele tiver lesão de tronco, esse método pode falhar. A ressonância. Ressonância é menos disponível e ela tem a desvantagem de nunca poder ser feita sob estresse físico, no momento. A gente só faz com estresse farmacológico. Isso é uma desvantagem, a gente tem que reconhecer, né, Marcelo? Fazer o quê? Mas, por outro lado, ela é um método de alta definição espacial e tem suas vantagens. E a tomografia para avaliar a isquemia está em evolução, tem um caso especial que eu vou citar mais à frente. Mas, de novo, cuidado com o paciente. Se eu solicitar um teste de esforço, ou um teste de esforço físico, para indivíduos que têm doença vascular periférica, que não é raro nos pacientes coronários, paciente que pode ter até oclusão da ilíaca, com circulação colateral, ou para um paciente com esse porte físico, que não é exatamente igual ao do Neymar, a chance dessa pessoa fazer um esforço físico acentuado não é das maiores, né? Então eu posso aí ter que usar um estresse farmacológico ao invés de usar o estresse físico. É melhor o estresse físico? É sim, é mais natural. Toda hora eu subo escada, desço escada, carrego peso, não fico tomando dobutamina, dipiritamol, etc. Mas, nesses pacientes, eu não vou conseguir fazer a carga máxima de esforço, então é bom ter um outro tipo de estresse. E aí, eu vou puxar, o Marcelo vai ficar contente agora, eu vou puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. Porque se eu vou fazer esse exame com estresse farmacológico, a ressonância sob estresse é um pouquinho melhor, no sentido que existe já esse estudo publicado, um estudo randomizado, que colocou 500 pacientes com cintilografia e adenosina, 500 pacientes com ressonância e adenosina, e a ressonância foi um pouco melhor para marcar quem teria evolução com menos eventos e quem teria evolução com mais eventos ao final de 5 anos de evolução. Então, os métodos funcionais, eu peço para esses pacientes de risco intermediário alto, ou seja, aqueles que estão entre 190 por esse score de Diamond-Forrester, para responder a minha dúvida se a aterosclerose já causa isquemia. E isso com a intenção de intervir, mas como isso passa por revisão e nós vamos conversar isso já há pouquinho, vou mostrar uns exemplos interessantes. E lembrar de adaptar sempre o exame do paciente e nunca forçar o paciente a fazer porque eu faço. E se o score de Diamond-Forrester é maior que 90%? Se esse paciente tem um score muito alto, posso pedir uma cine? Pode. Na verdade, o score, se a gente for ler os trabalhos, se for muito alto, acima de 90%, pode pedir cine direto. Só que pode restar alguma dúvida. Por exemplo, esse paciente é um caso real de um paciente que apareceu no Dante com dor precordial, foi feito cateterismo, coronária direita, vai mostrar, deixa eu ver se eu... essa imagem para parar na hora que a gente quer, ou se não passar, enfim, aqui. A coronária direita não tem muitas lesões, até essa porção mais distal, que ele mostra uma lesão dos seus 60%, 70%. Já a descendente anterior, não. A descendente anterior tem uma placa bem acentuada, extensa, proximal. Então, a decisão de revascularizar essa placa aqui é fácil. Coloca um stent daqui a aqui, o problema está resolvido. E essa aqui, trata ou não? Então, aí a gente precisa provar que essa placa provoca algum benefício. Então, eu posso fazer um teste funcional antes ou na hora, quem dispuser, fazer um FFR, que é uma medida de reserva de fluxo invasivo, e aí ter alguma resposta. Então, mesmo assim, nessa situação aparentemente óbvia, a gente muitas vezes precisa associar os dados para tratar melhor esse paciente. Visto isso, vamos falar do outro lado agora. Aquele paciente que chega, mas não tem, é uma pessoa mais jovem, não tem os seus 63 anos, muitas vezes é ou hipertenso ou dislipêmico, que tem uma dor só relacionada, às vezes a esforço, às vezes não. É um paciente que agora está na porção intermediária baixa, ou seja, ele está entre 30% e 70% naquele Diamond-Forrester. Aqui o raciocínio é exatamente o inverso, porque se eu tiver um exame cujo valor preditivo positivo joga esse paciente para cá, eu vou continuar na dúvida. Se, por outro lado, vem uma resposta fortemente negativa, aumenta a minha certeza de que esse paciente não tem doença grave. Qual a diferença dessa situação para outra? Aqui, a minha dúvida clínica é, existe ou não aterosclerose coronária? Lá eu queria saber, tem aterosclerose? Quero saber se ela provoca isquemia. Aqui não. Aqui eu quero eliminar, olha, boa chance de não ter doença esclerótica nessa coronária. Quero um exame que me dê certeza disso. Isso que a gente faz para esses pacientes que, na verdade, acabam sendo a maioria das pessoas que procuram serviços médicos hoje. O cara treina um pouquinho, estava fazendo supino com o Pedro, não puxou direito, sentiu um pouco mais a dor, mas já tem uns 40 e tantos, 50 anos. Será que é do exercício? Né? São aqueles casos de dúvida que a gente está mais preocupado em excluir do que em fazer o diagnóstico. A gente tem quase certeza que não tem, mas não tem certeza absoluta. E aí são os métodos anatômicos. Métodos anatômicos podem ser invasivos, cateterismo, ultrassom intracoronário, tomografia de convergência óptica, ou os não invasivos, que são a tomografia. Tomografia de coronárias tem duas versões, com contraste e sem contraste.
sem contraste, para medir o score de cálcio coronário. O cálcio se manifesta como essa coisinha branca, porque ela atenua muito o raio-x, e a gente faz a medida do cálcio porque quase sempre é possível identificar cálcio dentro de uma artéria coronária. Então o raciocínio é simples, tem cálcio, tem placa, não tem pouca chance de ter placa. Isso vale em especial para os assintomáticos. Na verdade, não tem nada a ver com a nossa apresentação de hoje, vou só mostrar esse slide, porque na verdade ele, para indivíduos assintomáticos, o score de cálcio 0 dá uma expectativa muito baixa de eventos em 5 anos. Esses trabalhos compararam o score de cálcio com medida da relação cintura-quadril, pressão de pulso, PCR, ultrassom de carótidas, e o score de cálcio foi o preditor mais forte. Mas, em que pese isso, se o indivíduo tiver algum tipo de sintoma, eu posso ter de 16 a 22 de resultados falsos negativos. Para quem está começando agora, esse número pode não parecer muito grande, mas pense que é 1 em 5. Então, contem 4 pessoas perto de você, e se os 4 tiveram sorte a um certo, você foi o azarado que deu o diagnóstico errado. É muito alto, é inadmissível isso. Então, a gente não faz o score de cálcio para avaliar dor, seja dor aguda, seja dor de ambulatório. A gente faz a tomografia, a gente injeta contraste, vê aqui as artérias coronárias, e aí, com poder preditivo negativo bem alto, a gente consegue descartar com certeza se tem doença arterial coronária. Esse é um trabalho, acho que o Marcelo conselheiro a Joselina, lá de Sergipe, de Aracaju, e a gente fez um trabalho junto com a Universidade de Sergipe, e que nós vimos que nos pacientes com score de cálcio 0, se ele tem um sintoma mais atípico, eles podem ter obstruções graves. Principalmente os mais jovens, faz sentido, os etilistas, a gente não conseguiu entender por quê, e os não obesos, ou seja, que se encaixam nesse quadro que a gente está falando de gente que cai para a menor probabilidade de ter dor por doença coronária. Então o score de cálcio não serve. Todas as indicações da angiotomografia coronária são baseadas na sua capacidade de excluir a presença, seu alto poder preditivo negativo. Vou falar hoje, é claro, principalmente da avaliação inicial de dor torácica, que existe já um trabalho bastante interessante, o Efficiency, feito na Holanda, que mostrou que fazer a tomografia, olha que interessante, ela não é um exame exatamente barato, mas quando eles fizeram a tomografia, lá na Holanda, ficou em média 150 € mais barato por paciente, e era mais rápido. Então todo mundo se entusiasmou. Aí veio o PROMIS. E o pessoal da medicina nuclear falou, o PROMIS mostrou que tomografia e medicina nuclear vão mais ou menos com os mesmos resultados. E é verdade. Se a gente for olhar a tabela de composição demográfica, a gente entende por quê. Tinha gente lá de risco baixo e tinha gente de risco mais alto. Então, se tinha gente boa para os 2 exames, o desempenho foi parecido. E aí veio o Scott Hart. O Scott Hart foi um trabalho que incluiu 4.146 pacientes. Em 2070, eles fizeram cuidado habitual. Em 2070, cuidado habitual mais tomografia. Cuidado habitual, lá quer dizer, teste ergométrico, muitas vezes um teste ergométrico com eco e outras tantas teste ergométrico com medicina nuclear. Por características peculiares da Escócia, entre o médico pedir, saúde lá é muito socializada, entre o médico pedir o exame e ter o resultado, levam 50 dias. E a gente que faz tomografia gosta de mostrar esse trabalho, porque depois de 50 dias houve uma redução de 50% nos eventos quem fez tomografia. Claro que a gente gosta de mostrar esse trabalho, que a gente faz tomografia e fala bem do método. Mas fora isso, é muito difícil um estudo com exame diagnóstico mostrar redução de desfecho, mostrar que as pessoas morreram menos porque fizeram um exame. Isso teve um impacto tão grande que hoje as diretrizes do NICE, que são as diretrizes que regem o sistema de saúde pública da Grã-Bretanha, colocam a tomografia como primeiro. São 2 outros países do mundo que colocam a tomografia como o primeiro exame para ser pedido no sistema de saúde público, 2 países não, 2 regiões do mundo. Como o primeiro exame a ser pedido em pacientes com dor no peito de risco intermediário baixo. A Grã-Bretanha toda, e a Irlanda do Norte, e a Dinamarca. Então são lugares onde o sistema público paga, porque embora o sistema não seja tão barato, as pessoas vivem mais e, consequentemente, é melhor pedir esse exame. Mas espera um pouquinho, se ele tem dor no peito, será que não era que é um exame anatômico, será que não era melhor pedir um CAT de uma vez? Isso é uma pergunta razoável. Afinal de contas, o CAT é cada vez menos agressivo, se faz com catéter muito finos, usa via braquial, por que não? Porque não é mais barato. Aí veio esse Conserve Trial, que comparou exatamente isso, comparou 1.500 pacientes, metade eles mandaram para a tomografia, metade eles mandaram para o cateterismo. Ninguém morreu mais num ou no outro. Isso é bom para a tomografia? É. Por quê?
porque ela se comparou que ela é tão boa quanto o melhor método para fazer o diagnóstico. Mas o que aconteceu aqui foi uma redução de 75% no custo e na internação, porque ele fez menos procedimentos, porque esses pacientes fizeram menos cateterismo e menos intervenções. Fizeram tomografia, fizeram menos intervenções, pois não mostrava lesões tão graves e eu podia dispensar esse paciente. De maneira que, para esses casos, os métodos anatômicos, eu uso para esse pessoal que está entre 30% e 70% do Diamond Foster, para responder à dúvida clínica, se existe ou não aterosclerose coronária, com a intenção de mudar o que eu vou fazer com esse paciente. Tem que lembrar que tomografia usa radiação, então não é para fazer uma por mês, parece brincadeira, mas não é. Uma vez teve um colega nosso, um hematologista, imagina você, um sujeito que vê linfoma toda hora. Ele queria fazer uma tomografia dele mesmo a cada 4 meses para ter certeza que ele não ia ter doença coronária. Eu falei, infarto você não vai ter, mas um câncer em algum lugar você vai ter com certeza. Para com isso. Então, não é um exame para fazer toda hora, iodado, e a gente tem que preparar um pouco esse paciente. Dá para fazer análise de coronária por algum outro método? Ainda não, mas a ressonância está tentando chegar lá, começa a fazer algumas imagens, é muito preliminar. Eu queria agora, então, tendo visto a dor torácica em consultório e na sala de emergência, ver alguns cenários clínicos que considero particularmente desafiadores. Foi isso que a gente conversou por telefone hoje no final da manhã, né? Só que eu estava pensando em dizer isso. Então, primeiro, tomografia para quem já foi tratado. O paciente fez uma cirurgia, voltou a ter dor no peito, o paciente colocou um stent, voltou a ter dor no peito. Dá para fazer? Depende. Para avaliar pós-operatório é muito bom. Tem cada vez menos gente revascularizada, é verdade. Mas eu consigo ver bem os enxertos. Olha, vejo aqui a mamária direita, o torácica interna direita, a mamária esquerda. Vejo os leitos nativos e a nossa experiência mostra que os resultados são tão bons quanto os do cateterismo. E stent? Puxa, varia muito. Pode ter resultados ótimos, como esse stent dessa artéria descendente anterior. O stent é a parte mais branca, que tem o metal, atenua mais raio-x, e o interior cinza mostra que não tem nada. Agora, por outro lado, como nessa diagonal aqui, que é um stent com uma composição mais desfavorável, eu não consigo enxergar direito. Então, não é impossível a tomografia falhar em casos de stent. Mas, é verdade, não é meu cenário favorito de usar tomografia. Isso é uma coisa que eu não podia deixar de falar. Um outro cenário clínico, agora não de fato, mas de apresentação, que é mais frequente do que o pessoal mais novo possa imaginar, é isso aqui. Aquele mesmo homem que nós vimos no começo, 63 anos, etc., ele fez o teste de esforço que mostrou uma alteração eletrocardiográfica. A cintilografia feita junto, e estava certo, era isso que tinha que ter sido pedido, que a gente viu que era exatamente o perfil do paciente. Veio negativo. Então aí, quem já é cardiologista já está com a pulga atrás da orelha, mesmo sendo um caso que não caiu na mão deles. Para quem está mais jovem, a dúvida que a gente tem aqui, será que a cintilografia está certa? Esse paciente não tem nada, eu posso mandar para casa? Ou será que ele tem uma lesão triarterial? Será que ele tem uma lesão no tronco? E se não fizer nada, ele pode ter um evento, pode morrer, pode ter insuficiência cardíaca. Então, manda cateterismo, não manda cateterismo, trata de um jeito, trata do outro. Esse é o segundo motivo, né, Marcelo, da gente fazer tomografia hoje em dia. Por quê? Porque eu posso fazer uma tomografia que, se não mostrar lesões para mim, como eu tenho confiança no poder preditivo negativo dela, eu digo, olha, o eletro estava alterado por outras... Não é falso positivo. A isquemia tinha outras coisas. Podia ser doença de microcirculação, podia ser hipertrofia miocárdica, podia ser dilatação com aumento do consumo. Enfim, outras coisas provocaram aquela alteração de eletro que não a obstrução coronária. Mas se tiver obstrução coronária, eu sigo em frente e faço o CAT nesse paciente. Então essa é uma excelente indicação quando eu tenho conflito de exames não invasivos, né? Conflitos de exames não invasivos são relativamente frequentes. Uma outra situação, e aí a dor de cabeça é nossa, é um caso como esse. Um indivíduo mais jovem, Diamond Foster de 54, fez uma tomografia, esse é um caso real, e tinha aqui essa lesão obstrutiva na artéria descendente anterior. Essa é a aorta, esse é o tronco da coronária esquerda, aqui é descendente anterior, seguindo pelo sulco interventricular anterior. Os anatomistas gostam de chamar essa artéria de interventricular anterior, na verdade. E aqui essa placa não calcificada e veio com uma cintilografia normal. E a placa é grave. E aí o que faz com ela? Bom, primeiro, a quantificação do grau de estenose pela tomografia é boa, mas não é perfeita. Ela é muito boa para dizer que o vaso é normal. E ela é boa para dizer que os vasos têm lesões graves. Já lesão intermediária, a gente patina muito e frequentemente a gente pede uma medicina nuclear, pede um teste ergométrico para saber se aquilo tem uma repercussão ou não. Mas a dúvida aqui é, será que alguma informação nessa placa me diz que daqui 1 ano, 2, 10, ela vai infartar?
infelizmente, não existe nenhum dado absolutamente confiável que diga isso. Que é o que o paciente vai querer da gente. O paciente bate na porta da gente, e quer saber se, na verdade, daqui 5 anos ele está vivo ou não. Se até o final do ano ele vai ter infarto ou não. Se ele pode comer feijoada ou tem que comer salada. Essa é a dúvida dele. A gente gostaria de ter esse dado, mas a gente não tem 100% dos dados. Existem algumas informações. Quem está com os olhos mais abertos, a gente vê que tem áreas de remodelamento com placa não calcificada. Como é que eu sei que é não calcificada? Porque ela está escura, o cálcio fica branco. E teve gente que foi além, mas olha, trabalho de 2009. Quando a gente começa a citar trabalho velho é porque a coisa não foi muito adiante. Que mostra quando essas placas têm remodelamento positivo, quando elas têm uma área de atenuação diferente, uma área de atenuação que o pessoal chama de anel de guardanapo. Esse tipo de achado, esses pacientes têm mais evolução desfavorável. Mas, na verdade, a coisa é muito mais complexa do que parece. E como eu falei que são cenários clínicos desafiadores, eu vou mostrar 3 casos rigorosamente reais que passaram na minha mão. Primeiro esse aqui. É uma médica, ela é cardiologista. Ela tinha, na época que fez o exame, 63 anos. E apareceu aqui uma pontinho calcificado na DA, e aparece aqui na artéria coronária direita uma placa que a gente considerou discreta, com uma placa não calcificada, com remodelamento positivo. Olhando mais de perto, a gente vê que tinha um grande volume de placa, tudo isso aqui é gordura, tudo isso aqui é placa de ateroma, aqui é luz, mas não pareceu importante. Ela é médica, ficou com a pulga atrás da orelha, fez uma cintilografia, teste ergométrico máximo, extremamente bem feito, rigorosamente normal. Fez a cintilografia, rigorosamente normal. Mas ela é médica, tem a placa, estou preocupada, ela fez cateterismo. Fez cateterismo, mostrou uma placa de 40%. Fez o FFR, que é a medida da reserva de fluxo intracoronário, foi normal. Falou para ela, fica tranquila, vai embora. Passou 6 meses, ela me ligou e falou, precisava repetir um exame com você. Eu falei, não, mas você vai tomar mais... Não, precisa saber o tamanho do infarto. E, na verdade, ela fez a ressonância para ver o infarto inferior, porque aquela placa infartou. Bom, então tem aqueles trabalhos de 2009, mas esse caso aqui, então vamos pegar todo mundo que tem placa discreta, que for não calcificada, vamos colocar em stent todo mundo, certo? Errado. Porque, eu acho que eu fiz uma bobagem, pessoal. Deixa eu fazer um intervalo aqui para... Porque eu já tive algumas placas em que os pacientes evoluíram de uma maneira absolutamente favorável. O paciente simplesmente resolveu que ia começar a fazer um tratamento não invasivo e não deu rigorosamente nada, até com diminuição de volume de placa. E isso é uma coisa interessante, porque nós estamos passando numa fase da cardiologia em que nós questionamos muito do que se fazia, inclusive o tratamento quando tem isquemia. Existe gente hoje que diz, olha, isso aqui é um caso normal, pode dar alta para casa. Isso aqui é um caso que tem uma placa grave. Agora, e esse camarada aqui, que é exatamente parecido com aquele outro? Tem placas não significativas e um monte de placa. O que eu faço com ele? O que tem que saber é que a pessoa está sob risco. Não é a questão de quanto mais doença, pior, mas é a questão de quanto mais placa, pior. Isso está ganhando um nome, chama carga aterosclerótica total, que é a quantidade de placa que envolve o coração da pessoa. Quanto mais placas eu tenho, pior. Não é tão na cara assim, porque nós estamos falando em placa que reduz 10%, 20%, 40%. Não é só placa de 90%. Qualquer placa, pior. Isso deu publicação no Circulation, isso deu publicação no Circulation agora. Mês passado, em julho, foi publicado esse trabalho mostrando que não só a característica da placa, mas o volume de placas, a quantidade de placas que afeta o coração, piora o prognóstico do paciente. Seria mais importante do que isquemia. Então está morto, vai fazer exame para quê? Você sabe que tem um monte de placa, não tem o que fazer. Tem tratamento clínico agressivo. Saiu publicado 2 trabalhos mostrando, esse é o Paradigm CT, esse trabalho avaliou por tomografia o que acontecia com as placas de pacientes que eram submetidos a um regime intenso com estatina. Diminuía o volume de placas. E eu tenho um outro paciente, que infelizmente eu fiz confusão na hora de montar os slides, mas é um médico, um pouquinho mais velho que aquela médica, um homem, 68 anos, tinha uma placa igual a dela. Ele virou para mim e falou, não vou fazer nada, vou começar a andar no Parque do Ibirapuera e mudar a minha dieta. E 5 anos depois ele continua absolutamente estável. Então, tratar clinicamente, de forma intensiva esses pacientes, pode mudar o prognóstico. Olha esse trabalho, ele ainda não foi publicado, está disponível online, diz que quando a gente trata agressivamente esses pacientes, eu aumento a quantidade de cálcio naquela placa.
fazendo com que ela deixe de ser uma placa de alto risco. Isso é interessante. E esse é o terceiro caso real que eu comentei da médica, do médico, que tem esse senhor. Esse senhor tinha uma dor precordial não muito característica, ele veio, fez uma tomografia. A tomografia é essa aqui, o tronco da coronária esquerda, descendente anterior, uma placa discreta calcificada, e depois uma placa que a gente calculou como significativa, aqui, uns 70% mais ou menos. Ele fez uma cintilografia, o teste ergométrico não teve muitas alterações, mas ele tem nitidamente, para quem não está acostumado, olha, essa é a cintilografia, essa é a parede lateral, esse é o septo ventricular, parede lateral alta, essa é a fase de esforço, essa é a fase de repouso. Olha como aqui tem menos radiofármaco que aqui está normal. Isso é uma prova inequívoca de isquemia. E ele resolveu que ele ia só se tratar. Ele era um senhor gordinho e ele não fazia nada. Essa é uma foto dele, esse ano, esse exame dele são de 5 anos atrás. Essa é uma foto dele desse ano correndo a maratona, lá uma maratona nos Estados Unidos. O que ele fez? Nada, ele fez tratamento clínico. Por todas as diretrizes, ele teria que ter feito um tipo de intervenção nessa placa, porque ela era significativa e provocava isquemia. O que eu estou querendo dizer com isso é que, por mais que a gente tenha tido avanços, a doença coronária é muito desconhecida para nós. E cada caso tem que ser visto de uma maneira muito particular. Não existe uma resposta única. Existem as diretrizes que servem de norma geral, mas a gente não pode levar aquilo como se fosse um dogma. Só para mencionar, a tomografia vai tentar também avaliar a isquemia. Quem assistiu um certo programa de televisão a semana passada viu isso sendo mostrado lá, mas ainda é uma forma de medir a repercussão funcional da lesão em cada ponto da artéria coronária, em tempo quase real, mas ainda é uma coisa que não está totalmente definida. E partindo para a última parte da apresentação, ou penúltima, na verdade, falar de dor torácica na sala de emergência. A dor torácica na sala de emergência, falamos primeiro da dor torácica no consultório ou no ambulatório dos pacientes de alto risco, risco baixo, situações clínicas desafiadoras, e vamos falar na sala de emergência. Sala de emergência, não tem dúvida, é avaliação clínica e um eletro. Se não resolveu, enzimas. Se mostrou alguma coisa, não pensa em nada. Tem que mandar esse paciente para a Cine, porque é fundamental nos pacientes de alto risco que ou tenham um infarto com supra, ou se for um infarto sem supra, a gente pode até demorar um pouquinho, né, da antiagregante, inibidor da enzima, beta-bloqueio, enfim, dá uma controlada do quadro, mas em até 72 horas ele tem que estar numa sala de hemodinâmica. Por quê? Porque muda o jogo. Lá no começo da nossa conversa, quando vocês estavam acordados ainda, eu comentei que nos países de primeiro mundo a mortalidade por doenças cardíacas diminuiu, melhoraram o atendimento primário do infarto. Isso quer dizer diminuir muitas vezes. E, na verdade, a ideia desse projeto Infarto surgiu porque eu não preciso só fazer angioplastia primária. Se eu fizer trombolítico e transferir esse paciente logo nos primeiros 24 horas para algum centro de intervenção hemodinâmica, eu vou conseguir níveis de mortalidade muito baixos. Então não tem que perder tempo com o exame. Onde é o problema? O problema é que a síndrome coronária aguda é, na melhor das hipóteses, 1/3 dos casos de dor torácica que chegam lá. A maior parte são outras coisas. Pode ser dor no ombro, pode ser alguém que fez exercício, pode ser gastrite, pode ser, enfim, espasmo de esôfago, confunde muito a gente, né? Disso, só 50% dos pacientes com infarto mostram manifestações típicas quando chegam. E só menos de 50% dos infartos sem supra têm enzimas alteradas da primeira vez que a gente mede. Então, por conta disso, nos Estados Unidos, até 8% dos casos com síndrome coronária aguda são dispensadas. Qual o problema disso? É que eles passam até aquela mortalidade de 25%, 30%, 40% que se tinha antes disso tudo. Então, isso faz, esse aumento dramático da mortalidade, leva a medidas defensivas do médico, que a gente também não quer se expor e não vai deixar alguém morrer por conta da gente. Apesar dos cuidados, nos Estados Unidos, dor torácica, erros médicos na dor torácica são a segunda causa de processo. Sendo a segunda causa de processo, eles levam a exames repetidos, internações prolongadas, CATs sem lesão, o que leva a um custo nos Estados Unidos de 10 a 12 bilhões de dólares por ano no manejo da dor torácica. Se calcula que a Alemanha teria leitos para internar 4 vezes mais pessoas do que interna hoje, se não fossem os problemas com a dor torácica. Isso por causa de 8% que pode ser mandado para casa. É aí que entra a tomografia. Não para não para ser pedida em paciente que tem o diagnóstico de síndrome coronária aguda, com ou sem supra, mas para tentar esclarecer, naqueles casos em que eu não consegui fazer o diagnóstico, se ele tem ou não doença coronária. Só a função dela nesse sentido é essa. E aí existem alguns trabalhos, o HomeCat, que mostrou algumas coisas interessantes, eu vou mostrar o resumo de todos eles aqui.
Se eu pegar o trabalho do Dr. Goldstein, se eu pegar o Cistet, o HomeCat, o que eles mostraram de bom? Primeiro, quando eu faço tomografia, ninguém morre mais. Infelizmente, o custo de emergência diminui, isso felizmente, mas infelizmente o custo hospitalar não diminui. O que melhora? O tempo para o diagnóstico. Então, é um exame bom para quem é administrador hospitalar, porque ele roda mais rápido o leito do pronto-socorro, sem gastar tempo com aquele paciente. Então, para isso é muito bom. Então, é aí que entra. Aquela história de medir fluxo por tomografia, que eu já comentei antes, também já foi testada no cenário de emergência. Foi apresentado em 2016 no American College e viu que dava para prever alterações, como, por exemplo, além das placas de alto risco, quem tinha mais necessidade de revascularização, quem ia evoluir pior. Então, diante desse cenário, a gente sugere que a tomografia possa ser feita para esses casos de diagnóstico incerto, para que eu possa dar alta com segurança desse paciente. A gente também serve, e aqui vale de novo, tanto para cenário hospitalar como para o cenário ambulatorial, procurar outras causas de dor torácica que não doença coronária. Por exemplo, a dissecção de aorta. Curiosamente, não sei, Marcelo, se é a sua experiência também, mas está diminuindo muito, né? A gente vê cada vez menos, eu vou mostrar a estatística do Dante, me surpreendeu isso. Mas que é uma causa importantíssima e que os métodos de diagnóstico têm performance muito parecidas. Qual a vantagem da tomografia? Tempo. É o método mais rápido que tem. O que não tem sempre é o radiologista disponível. Mas o tempo é. A ressonância também vê. Essas imagens aqui são imagens de 1990, onde a gente via a linha de dissecção. Imagens aqui um pouco mais recentes, que a gente viu o jato da insuficiência aórtica, enfim, dá para fazer o diagnóstico também. Ou tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar também tem que ser diagnosticado, e os métodos diagnósticos variam um pouco. O que eu vejo na prática são as pessoas pedindo mais cintilografia, para quando eles acham que a coisa não é tão grande, quando eles acham que o tromboembolismo é mais central, já estão com vontade de fazer trombólise, ou tentar reperfusão mecânica, costumam pedir mais ou tomografia ou ressonância. No começo existia uma esperança muito grande de fazer aquilo que se chama de protocolo de exclusão tríplice, né? Ou seja, fazendo uma injeção de contraste só, via pulmonar, coronária, aorta, aí já daria o diagnóstico, e tem casos como esse em que até dá para ver. Eu vejo aqui o trombo, olha, toda essa falha de enchimento, desde as porções centrais até as porções mais periféricas, a artéria pulmonar direita, vejo a aorta e consigo enxergar as coronárias. Mas hoje o que nós estamos fazendo mais, como é que vocês que fazem o exame estão fazendo, a gente lá no Dante calcula o volume de contraste, injeta um pouquinho menos de 30% num tempo bem precoce para ver a pulmonar, espera uns 5 minutinhos e injeta para ver a coronária e a aorta, que aí sim dá para ver num procedimento só. A ressonância consegue enxergar também as artérias pulmonares, mas os trabalhos são mais antigos, porque na verdade depois que a tomografia chegou com a sua velocidade, ela meio que ocupou esse lugar. O que não vai para a tomografia, como eu disse, vai para os exames de ventilação, perfusão. Outra causa de dor torácica, agora de novo muito mais em hospital do que nos consultórios, mas às vezes aparece, é o pneumotórax, tem uma mortalidade elevadíssima, que o diagnóstico radiológico é muito simples de ser feito. E eu queria só um pouquinho da experiência do Dante, que de julho de 2015 a julho de 2016, um colega nosso que levantou esse trabalho que está sendo publicado, fez 205 pacientes de emergência. Mais da metade era acidente cerebrovascular, ainda continua sendo o que mantém o radiologista acordado de noite. A aorta caiu muito, as síndromes aórticas agudas, menos de 10%. O TEP já é superior e 36% eram doenças coronárias, dos quais cerca da metade a gente conseguiu dar alta sem nenhum tipo de complicação. Eu queria agora passar para, agora sim, a última apresentação, falando dos exames de imagem num outro cenário que acontece com uma certa frequência e vem crescendo essa frequência. 2 casos de alteração eletrocardiográfica bem sugestiva de doença coronária aguda, esse com elevação de CKMB, um pouco mais antigo, esse com elevação de troponina e com cateterismos rigorosamente normais. Então, aí, muitas vezes eles voltam para fazer algum exame para a gente olhar 2 coisas, miocárdio e microcirculação. Porque não é porque o CAT deu normal que esse paciente não tem doença que mereça ser acompanhada. Então, vou mostrar de novo meu conflito de interesse, os casos de ressonância. Claro que às vezes vou procurar mencionar algumas situações com outros exames podem ser feitos. Esse é um caso de um rapaz de 39 anos, que tinha uma dor precordial com emoções e ao tossir. Também começou com sensação de fraqueza e dispneia 3 dias antes do exame e alterações difusas da repolarização ventricular. Essa é a ressonância em eixo curto, essa é a ressonância em 4 câmaras. Vejam como ele tem, o pericárdio dele aqui está bem brilhante. Tem uma área escura do pericárdio e aqui está bem brilhante. Essa área escura é derrame pericárdico. Essa área brilhante é o tal do realce tardio pericárdio, ele tinha uma pericardite. O ecocardiograma também poderia ter mostrado o derrame.
Então, é uma outra possibilidade de ser feito, mas lembrar que essas coisas às vezes acontecem, não é porque o CAT do normal que essa pessoa não tem nada, olhar todo o conjunto da obra. Esse outro rapaz, um halterofilista de 42 anos, drop precordial aos 2 dias, aumento de CKMB, e ele tinha uma contratilidade levemente reduzida na parede lateral. Então, quando fez o eco, ele acabou indo para o CAT, porque o eco falou, tem uma redução de contratilidade lateral. Alteração de contratilidade segmentar deve ser doença coronária. O CAT foi normal. O que ele tinha essa área de realce, agora miocárdio, não pericárdio, ele tinha uma miocardite. Algumas cardiomiopatias podem dar dor torácica. A gente já viu casos de cardiomiopatia hipertrófica com dor torácica. A gente já viu casos de pacientes hipertensos com dor torácica e algumas alterações que eu vou mostrar em seguida. A ressonância miocardite, ela pode, identificando o edema, até dar uma ideia do tempo de evolução e pode, por aquela extensão do realce tardio, que meio que reflete a necrose, saber se você tem um melhor prognóstico, um pior prognóstico, principalmente como ela varia ao longo de 2 exames. Uma outra condição que aumenta é o caso da síndrome do coração partido, a tal da Takotsubo, que tem alterações bastante características, com disfunção ventricular intensa, mas sem lesão coronária e muitas vezes sem lesão miocárdica. Isso aqui costuma mais frequente em mulheres. E por falar em mais frequente em mulheres, esse outro caso de uma moça de 68 anos, uma dor característica por 3 horas, passou com nitrato, ela é hipertensa, diabética, dislipêmica. Esse é o eletrocardiograma dela. Observem o infradesnivelamento, alterações difusas da repolarização. Ela fez uma curva enzimática positiva e esse é o cateterismo da paciente, mais uma vez, sem nenhuma obstrução grave, plaquinhas pequenas com alguma ectasia na coronária direita, alguma coisinha muito leve na coronária esquerda. Ela veio para a ressonância, que mostra na injeção de primeira passagem um defeito de perfusão difuso endocárdico e depois do repouso, um alívio muito pequeno dessa região aqui, existe uma diminuição da contratilidade nessa região. Isso vem aumentado, o caso de síndrome coronária sem, na verdade de doença coronária em geral, sem placas obstrutivas. Algumas estatísticas falam que até 30% dos pacientes apresentam disfunção de microcirculação sem lesão epicárdica significativa. Qual o problema disso? O problema disso é que eles têm uma mortalidade um prognóstico em geral, muito pior do que as pessoas que não têm defeito na microcirculação, o tal do MINOCA, né? Infarto do miocárdio com lesões não obstrutivas, com coronária sem lesões obstrutivas. É um marcador de mau prognóstico e nós temos que manter isso na cabeça, principalmente quem trabalha em porta de emergência, porque está aparecendo. Isso começa a surgir. Só essa semana lá no Dante Pazanese, a gente teve uns 5 casos que vieram, encaminhados a alguns de outros serviços, e isso está chamando a atenção que realmente existe. E alguns centros dizem, olha, até 30% das pessoas que deveriam ter doença coronária epicárdica não tem doença de microcirculação. Então, as minhas considerações finais são, para o caso de dor precordial não hospitalar, em primeiro lugar é caracterizar o paciente. Os pacientes de risco intermediário alto, acho que se beneficiam de exames funcionais mesmo. O de risco intermediário baixo, de exames anatômicos. Mas lembrar que muitas vezes a gente precisa de tem placas na tomografia que a gente não identifica, precisa do exame funcional, melhor, que a gente não quantifica direito, precisa de um exame funcional para dar repercussão, ou o caso de conflitos de exames não invasivos que a gente vai para a tomografia. E lembrar sempre de adaptar o exame ao paciente. A dor hospitalar de alto risco, principalmente síndrome coronária aguda, vai para a cine, a tomo fica para os casos de dúvida. Em situações especiais, lembrar de sempre procurar outras coisas que podem acontecer. E nos pacientes que, principalmente de consultório e ambulatório, pensar em pericardite, miocardite, cardiomiopatia hipertrófica ou em doença coronária sem lesões obstrutivas graves, nesses casos que têm dor, mas apresentam cateterismo normal. E a última coisa que eu queria mencionar é que com toda a tecnologia que você tem, o mais importante ainda são as pessoas. Então, o que eu aconselho? Minha consideração, minha mensagem final. Tenham o seu time. Não precisa ser sócio, não precisa trabalhar junto, mas tenham o seu imaginologista de confiança como clínico. O melhor imaginologista não é necessariamente o mais graduado, mas é aquele que está à sua disposição quando atende o telefone, é aquele que você liga e diz, olha, será que essa placa é 50% mesmo? Você não acha que é 80%? Ou diz, você não quer rever aquela cintilografia? Não sei se esse esqueminha é um pouco maior, um pouco menor. Não sei se aquela placa existe. Dá uma olhada para mim e a pessoa se dispõe a rever, se dispõe a olhar, porque nós precisamos trabalhar em equipe, porque todo o conjunto da obra que vai melhorar o diagnóstico da gente. Eu não sei se eu cansei todo mundo, talvez eu tenha me estendido um pouco do horário, mas eu queria agradecer muito a oportunidade de voltar para o Vale do Silício brasileiro, que é a região do Vale do Paraíba, de mais a oportunidade de voltar para
para Taubaté tantas décadas depois. E se alguém tiver alguma coisa a perguntar e eu conseguir responder, o que não é sempre o que acontece, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom, queria agradecer mais uma vez, Ibrahim. Foi uma abordagem bem extensa, no sentido de realmente pegar todos os aspectos de imagem, e queria abrir para perguntas, não só perguntas do pessoal da plateia, como também pessoal de casa que estiver assistindo, mandar no WhatsApp para a gente, que a gente replica a pergunta aqui. Alguém quer começar? Nos preocupa muito na prática de consultório essa alta procura de paciente com dor torácica. Pelo menos na minha prática, a gente encontra uma taxa até significativa de ponte intramiocárdica. O impacto disso em encontrar esse achado e levar ele como significativo no dia a dia em um paciente com dor torácica, né? Puxa, excelente pergunta. Essa é uma questão relevante que piorou com a tomografia. Porque a tomografia acha muita lesão. Acho que está ouvindo aí atrás? Esse aqui está melhor. A tomografia acha muito trajeto intramiocárdico. E aí a gente começa a achar ponte miocárdica em todo mundo. Existem alguns critérios que a gente pode usar. Principalmente se no final de diástole a gente percebe que não só ela passa no interior do músculo, mas ela tem uma redução um pouquinho maior do calibre. Eu acho que aí a gente pode levar. Mas eu, sinceramente, acredito muito pouco em ponte miocárdica como causa de sintoma. Acho que eu conto nas mãos os casos que chegaram a fazer dor, fazer isquemia documentada por causa da ponte miocárdica. Acho que a gente pode pensar em alguma coisa a mais. Eu vejo, algumas vezes, esses pacientes que têm ponte também têm disfunção de microcirculação, então possivelmente explique mais os sintomas, e a gente não pode esquecer do velho espasmo, né, que às vezes são prevalentes nesses pacientes também, principalmente mais jovens, sem doença aterosclerótica calcificada, pode fazer um espasmo fazer ali. A gente valoriza muito pouco a ponte miocárdica hoje em dia. Alguém? Eu vou fazer uma pergunta, Ibrahim. Eu tenho pegado no consultório alguns pacientes até jovens, atletas, rígidos, e que por vezes ou vem com dor torácica, ou então faz um teste ergométrico, vem positivo, e a gente vai para uma tomografia, e acho que o Nassif já pegou uns 2 ou 3 desses, e que são pessoas que não têm, muitas vezes, até um score de cálcio zero, e existe lesão grave, num paciente que, teoricamente, não teria tanto fator de risco, um valor preditivo pré-teste baixo. Existe alguma diferença, talvez, nesses atletas, na questão do remodelamento endovascular, alguma coisa diferente neles? Você tocou num assunto aqui que agora eu vou falar mais 1 hora. Eu vi aqui que eu acabei falando 1h10, vou falar outra hora. Que é a questão das outras coisas que dão doença aterosclerótica. Estou quase pedindo para você cortar a gravação, porque eu vou falar agora muito mais uma interpretação pessoal do que um fato científico. Mas eu sou convencido de que doença coronária foi uma conquista da espécie. Porque a gente conseguiu ter doença coronária depois que a gente parou de morrer de outras coisas, depois que a gente controlou esgoto, água encanada, e que várias coisas podem agredir as artérias coronárias. Uma delas é o excesso de atividade física. Excesso de atividade física também faz mal. É muito raro a gente encontrar, não tanto os halterofilistas. Os halterofilistas a gente encontra um pouco mais jovem, mas os maratonistas mais idosos, a gente fez, acho que uns 300 casos lá no Dante. Desses, a maioria tinha doença coronária. Alguns deles, inclusive, em formas mais graves. Tinham 3 com lesão de grave suboclusiva no tronco. Então, o excesso de atividade física, por excesso de estresse, de forças de isolamento atuando ali, também pode ser uma agressão coronária que leve lá. O estresse emocional da competição é outro fator que agride. A mudança de dieta é outro fator que agride. E a queda imunológica, se a gente lembrar que existem algumas teorias imunoinflamatórias infecciosas para a placa de ateroma, podem estar lá também. Teve 2 casos que eu fiquei sabendo interessantes, nenhum deles passou na minha mão. Mas um deles foi de uma criança que morreu de pneumonias de repetição com 6 meses e tinha uma calcificação coronária extensa, com doença arterial coronária. E ela só tinha tido a inflamação, a infecção e o estresse como fator de risco.
E o outro, um rapaz de 40 anos, ele é fisiculturista, ele chegou a competir no Strongman 2 ou 3 vezes, e ele tinha 4 placas suboclusivas, 2 na DA, uma na CD e uma no segundo marginal, com score de cálcio 0. Então, algumas coisas a mais podem fazer lá e aumenta o meu medo e as minhas restrições ao score de cálcio coronário no paciente sintomático. Não sei se eu respondi ou se eu viajei demais. A gente tem aqui a primeira pergunta do WhatsApp. Online. É uma pergunta do Bruno Nogueira, que é o nosso diretor científico. Se nos pacientes com hipercolesterolemia familiar genética, a angiotomografia de coronários com score de cálcio realizada de maneira mais precoce poderia agregar maior valor para a estratificação dessa população, e se há um padrão de angiotomografia mais particular nesses pacientes com hipercol familiar? Excelente pergunta. A primeira, eu vou responder de algum tempo. A gente está orientando uma tese no Dante exatamente disso. Nós estamos fazendo score de cálcio em pacientes com hipercol familiar para ver o que ele agrega. Nessa população, a gente já fez angiotomografia nos outros tantos, e que a gente encontra um aspecto um pouco mais difuso e um pouco mais precoce, de assim, a doença um pouco mais acelerada. Cadê a câmera que fala para a internet? Aquela ali? Essa aqui? Então, Bruno, a gente encontra um padrão de imagem um pouquinho mais difuso, uma coisa, um pouco mais de calcificação, eles têm muito mais calcificação do que os outros pacientes que têm doença de outra causa, e acabam tendo placas calcificadas um pouco mais de volume nessa experiência da gente. Quanto ao score de cálcio mais jovem, daqui uns 3 anos eu consigo te responder. Sim, fica uma coisa mais aconchegante assim. E aí, você tá bom? Tudo bem? Bom, Ibrahim, prazer te ter aqui na região. Eu queria, na verdade, fazer 2 colocações, assim, porque quem faz tomografia e ressonância ainda é visto como um método, parece que paralelos dentro da cardiologia, né? Parece que aumenta o custo, e a gente está numa região onde a Unimed é muito forte, né? Então, sempre tem essa preocupação, será que eu estou elevando o custo da minha medicina local? E, assim, esse último caso que você mostrou ali, com defeito de perfusão assim, bem nítido, né? E coronárias normais, tem acontecido, né? A gente que faz ressonância com estresse, a gente acaba vendo esses defeitos. Só que existe sempre, do cardiologista clínico, a ideia de se correlacionar com a cintilografia. E eu não sei, isso é o retorno que eles me dão do consultório, né? Existe um pezinho atrás com a medicina nuclear. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sensibilidade da perfusão na ressonância em detectar esses defeitos perfusionais, né? Eu tenho um caso recente, feito no hospital em São José agora, onde o paciente tem score de cálcio de 700, tinha desconforto precordial e um defeito assim bem nítido, assim, sabe, aquele que não dava dúvida, né? Foi para o CAT, normal. Então, assim, a doença da microcirculação, ela tem que entrar no nosso pensamento, eu acho, né? E uma outra coisa assim que queria... Bom, fala um pouquinho sobre isso que depois eu complemento. Essa colocação é fundamental. Eu achei, o ano passado teve um evento, logo antes do congresso da SOCESP, que veio o pessoal de uma fundação italiana, chama Fundação Menarini, eles saem pelo mundo fazendo alguns... Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque eles saem pelo mundo para os países em desenvolvimento fazendo eventos científicos. Então, como brasileiro, eu me senti meio mal com isso, mas de qualquer maneira, o evento foi bom. E eles estavam mostrando isso, do problema de não se valorizar esse tipo de achado. Na experiência deles, 30% dos pacientes com isquemia pela ressonância e coronárias normais, ou coronárias sem lesão obstrutiva grave, acabam tendo esse tipo de padrão e evoluem muito mal. Eles têm mais mortalidade, em mesmo tempo têm uma insuficiência cardíaca muito mais prevalente, e tem que ser tratado com todo o arsenal clínico como se eles tivessem uma placa epicárdica, e quem sabe outras coisas que vão aparecer no futuro. Mas tem que ser considerado que ele é um paciente muito grave. Isso é um marcador de risco absurdamente significativo e que a gente às vezes não leva em consideração, principalmente em mulheres, né? E fica aquela assim, mulher, não sei o quê. Não, não é falso nada. É lesão de microcirculação, é isquemia miocárdica sem lesão obstrutiva, e tem que tratar muito agressivamente esses pacientes. Essa foi uma excelente colocação. Uma outra colocação que eu queria fazer, na verdade, é no uso da angiotomo na emergência, né? A gente já tem na ANS aprovado para time 1 e 2, né, pacientes com baixo risco,
E, às vezes, assim, eu vejo que alguns hospitais possuem um tomógrafo capacitado, possuem pessoas treinadas para fazer o método, e ele ainda não é inserido na prática da cardiologia, sabe? E principalmente nesse quesito, o paciente para casa, com a certeza que ele não tem doença, né? Eu acho que é um método muito interessante e te dá essa informação num curto tempo, né? Às vezes, com 12 horas, né, fazendo ali um protocolo para baixar a frequência e fazendo o exame, dando esse resultado, o que poderia ser muito bem utilizado, né? Aqui na região já tem vários hospitais com essa tecnologia e ainda é pouco utilizado. Essa colocação é ainda mais, ou pelo menos tão importante quanto a outra, porque é o tipo do exemplo que no começo da apresentação eu disse, custo não é preço. Então é um exame de um preço um pouco maior, mas o custo do exame na sala de emergência vai ser muito menor. Quer dizer, você vai, para quem trabalha com administração hospitalar, você rodar aquele leito sem ter medo de que no dia seguinte o advogado bata na porta, é um negócio fantástico, né? Então tem que pegar nisso aí, tem que ser utilizado. O único fator limitante, ou os dois únicos, são primeiro o equipamento e segundo gente para ver. Quando tem os dois, é um tiro no bolso não usar esse exame naqueles casos que exatamente estão liberados na ANS. Onde, aliás, eu tenho que reconhecer o nosso trabalho conjunto lá para aplicar isso aí. Então, reconhecer o trabalho do Marcelo foi fundamental. A gente fez um time Rio-São Paulo grande, né, pegou todo o eixo da Dutra, e a gente conseguiu aprovar essas coisas, uma delas essa. Foi muito legal. Agora o pessoal tem que usar na prática e perceber que isso vai dar um custo final de manejo de serviço de emergência muito mais baixo. Doutor Ibrahim, Manuel Freitas, de Taubaté, eu estou muito honrado hoje de estar aqui, em primeiro lugar, assistindo a sua palestra. Em segundo lugar, eu sou um ex-aluno desta faculdade, eu sou da segunda turma, Faculdade de Medicina, todos sabem, iniciou-se em 67, eu comecei aqui em 68. Então é muito gratificante estar sentado novamente aqui e hoje ao lado do Rui Felipe, que representa o corpo docente aqui na área de cardiologia, de clínica médica. Então são 45 anos de atividade profissional e quero deixar claro aqui para todos, eu sou um apaixonado, sou clínico, mas um apaixonado pela angiotomografia de coronária. Justifico. É o único método que me permite ter conhecimento da existência da doença aterosclerótica antes de se tornar grave. Se eu usar um método de uma avaliação funcional para avaliação de isquemia, eu só vou ter uma resposta positiva se ela já estiver avançada. E eu, quando eu tenho uma angiotomografia com lesões discretas, lesões moderadas, eu já começo a tratar esse paciente. Eu não vou permitir a evolução da doença. Segundo lugar, o senhor colocou uma coisa muito importante, que foi a necessidade do time, não é? De confiabilidade no profissional que faz o exame de imagem. E aí o senhor tem uma parcela de responsabilidade muito grande, porque temos aqui em Taubaté o Marcelo Abramoff, que para mim representa realmente muito e ajuda ao cardiologista clínico. É um jovem competentíssimo e tenha certeza, a correlação entre resultado de angiotomo com resultado de cineangiocoronariografia é muito difícil de se ver em outros serviços. Então ele representa dignamente a formação que ele teve do senhor. Terceiro e último lugar, uma das coisas que me atrai na angiotomografia de coronárias é o valor preditivo negativo. E eu tenho, talvez esteja equivocado, 97% a 98%. Um slide 62 a 89%, muito baixo, acho eu. Entendi errado? Porque não é essa faixa, 97, 98 de valor preditivo negativo. Perfeito. Parabenizar a formação que o senhor proporcionou ao Marcelo e felizar somos nós de termos aquilo conosco. Bom, eu ganhei um presente aqui, agora ouvi isso. Assim, fico muito contente, o Marcelo sempre foi um residente dos melhores que a gente já teve na casa. Mas isso, então, eu fico muito feliz e é uma pessoa que eu coloco toda a confiança também. O valor preditivo negativo é esse mesmo. Eu tenho medo de um pouco mostrar esse número, então nos slides eu coloco maior que 90%. Né? Porque 97, 98 parece quase conta de mentiroso. Chegar em 100 é difícil acreditar. Mas é isso mesmo. O valor preditivo
positivo é que é menor, principalmente nas lesões moderadas, onde a gente ainda tem uma faixa de erro um pouco maior mesmo. E eu vou aproveitar a sua pergunta, primeiro para concordar, a sua primeira pergunta eu fui respondendo de trás para frente, primeiro para concordar com ela, e segundo para tocar num ponto que eu não comentei, que eu até disse que ia comentar, mas acabei, quando eu vi que estava batendo em 1 hora, eu resolvi deixar para essa hora. Então eu vou comentar agora, que é a questão da isquemia e da revascularização. Nós estamos saindo desse paradigma, né, e hoje muita gente questiona a questão da carga aterosclerótica total que eu mostrei, é um preditor muito mais forte de eventos do que a isquemia. E foi feito esse trabalho multicêntrico agora, o isquemia, não sei se alguém aqui participou do isquemia, o pessoal do Dante participou, e assim, isquemia é um estudo feito para ver, que são trabalhos que eu mostrei naquele slide rapidamente, feitos em 2003 e depois de 2013, que mostraram que quando tinha primeiro 20% de isquemia do miocárdio isquêmico pela cintilografia, valeria a pena revascularizar, desde que a gente reduzisse 50% a carga isquêmica do paciente. Aí depois, em 2013, 10%. Então deixaram em 10%, ficou por isso aí um autor chamado Rachamovich. Isso virou meio um dogma. Mas alguns estudos mostram que o tratamento clínico muito agressivo, aquele paciente de 80 anos que eu mostrei na maratona, é uma prova viva disso, tem resultados tão bons quanto outros tipos de intervenção. Então eles fizeram esse estudo, que é o isquemia, para checar se esse valor ou não. E o que a gente já está esperando é que alguma coisa de diferente venha, porque eles foram até a inclusão do último paciente. Pessoal, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não teve nenhuma, que eles vão fazendo as inclusões de trabalhos, vão fazendo análises intermediárias. Se tem diferença muito grande de resultado de um grupo de outro, eles param, porque senão eticamente é complicado. Se eles foram até o último paciente, é porque eles não encontraram diferença no grupo tratado, no grupo não tratado, ou do grupo revascularizado e do grupo tratado clinicamente, que justificasse interromper o trabalho. Então, conhecer a anatomia eu acho rigorosamente fundamental. E aquele velho conceito, né, que o órgão, a forma do órgão guarda relação com a sua função. Então, se a anatomia está alterada, a função não pode ser normal. Eu brinco sempre, pessoal, que isso aqui, na verdade, não é uma ideia original, mas é uma ideia do Da Vinci. O Da Vinci descreveu a aterosclerose entre 1504 e 1508, no hospital em Florença. Ele ia todo dia no hospital e ficava conversando com os pacientes. Quando os pacientes morriam, ele descia e fazia autópsia. E ele fez autópsia de criança e fez autópsia de um velho. E de um dos velhinhos que ele fez, a autópsia entrou para a história, que ele descreveu, cunhou o termo, inclusive, a aterosclerose, que ele diz que as artérias coronárias dos homens se comportavam como a casca de laranja, que à medida que a laranja envelhece, a casca se enruga, se espessa, fica mais rígida e diminui a polpa. É mais ou menos o que acontece com a artéria. E na tomografia de coronária a gente consegue ver essa casca de laranja mudando ao longo dos anos. Então é realmente uma coisa fundamental. E por fim, parece muito menos, eu achei que era mais novo que eu, viu? O professor não vai lembrar, mas eu fui aluno do senhor também, lá no Dante, na residência de cardio. Tem um cenário em que angiotomo, eu sou intervencionista, sou cardiologista intervencionista. O meu parceiro, realmente conhecido, a doutora de Nelson, está ali no meio ali de azul, e é uma lenda viva aqui no Vale do Paraíba, em Taubaté. E eu estou com ele aqui faz 1 ano, mais ou menos. E, primeiro, parabenizar sempre as aulas, né, do senhor, sempre maravilhosas e muito ilustrativas. E eu, como hemodinamicista, tenho uma paixão especial pelo tema anomalias das artérias coronárias. E o método do senhor é o método padrão ouro, né? Inclusive, a única indicação para angiotoma de coronárias é para estudar o trajeto, a origem, a relação com as estruturas cardíacas, e o faz de maneira maravilhosa. E uma outra coisa que é uma coisa que nos ajuda bastante, né, na prática clínica, os pacientes que já foram submetidos a bypass, né, a CABG, a CRM, né, a revascularização cirúrgica, né, nós revascularizamos o paciente também de maneira percutânea. E para nós é muito comum, sobremodo nos cenários agudos, nós nos depararmos com pacientes que vêm para a coronarografia e para estudo de enxertos cirúrgicos, eles não dispõem nem do laudo cirúrgico, por razões óbvias, a correria, mas muitos também que vêm de casa e perderam o laudo, ou o colega no consultório também, eu tenho 5 mamárias, né? Tenho 5 mamárias e 5 safenas. Fala, beleza, o cirurgião fez um milagre aí, pegou do vizinho emprestado. E isso impacta em termos de tempo de procedimento, consequentemente exposição à radiação do paciente, sobretudo, que não está protegido, né? Todo o staff da hemodinâmica, e gasto de contraste, enfim. Então, onera bastante do ponto de vista técnico
principalmente de contraste. E a solicitação pelo cardiologista clínico, principalmente para os casos eletivos, da angiotomografia de coronárias, no afã de estudar a patência dos enxertos e principalmente a localização, né? Muitos cirurgiões põem mamária retroaórtica, mamária direita para o enxerto marginal, e isso facilita bastante a execução do procedimento. Então, isso é uma coisa que também queria que o senhor comentasse. E o terceiro comentário, hoje eu estava conversando com a Rafaela é residente de clínica médica, e ela passa conosco aqui. E hoje, justamente, fizemos o primeiro CAT do dia lá, uma senhora com a traumatose discreta no terço médio da coronária direita, semelhante àquele caso da nossa colega médica, de 63 anos. E a pergunta dos pacientes, então, doutor, estou tranquilo, estou tranquila, posso ficar bem? Não, a senhora tem indicação de AS estatina, obviamente, como profilaxia primária de eventos e secundária aterosclerose. A famosa aterosclerose subclínica não manifesta, ela era assintomática e fez um teste de esforço positivo, uma cintila duvidosa. E veio para que tirássemos as dúvidas, e ela teria indicação, inclusive de ir para angiotomo antes de vir para a coronariografia invasiva. E a resposta é justamente essa, né? Então, angina estável é muito difícil que a senhora venha a ter, mas existe uma chance, e o Brown demonstrou isso na década de 90, né? A maioria das síndromes com supra vem de placas angiograficamente não significativas, porém aquelas TCFA, fibroadenoma de capa fina e tudo mais. Então, acho que são as três colocações: anomalia das artérias coronárias, estudo da patência e da localização dos enxertos de bypass cirúrgico prévio e essa correlação de fibroadenoma de capa fina. Eu tinha te reconhecido, fiquei muito feliz de ver. A gente fica sempre feliz quando encontra o pessoal do Dante bem, e como eu disse, essa região do estado aqui é especialíssima. Eu vou correr risco, porque tem radiologista e radiologista bom na sala aqui, mas eu vou te dizer, eu vou te dar a minha interpretação meio simplória, aproveitando a sua pergunta da origem anômala, realmente é a única indicação classe 1, não tanto pela superioridade da tomografia enxergar a coronária, mas mais por ela enxergar as estruturas ao redor. E eu vou aproveitar para tocar aqui o assunto da resolução dos dois exames. Que se a gente vai pegar no papel, e olha lá, a resolução da angiografia hoje chega a 33 pares de linha por milímetro. Da tomografia é 23. Puxa, é meio parecido, né? Só que o problema é como as imagens são feitas, e é aí que eu vou pedir desculpa pela crueza do exemplo técnico. É que a maneira como os exames são feitos são diferentes. Então, a angiografia, ela olha para a pessoa como se ela fosse uma câmera filmando. Quando o James Cameron foi filmar o Avatar, ele não fez 5.000 cortes da pessoa por segundo para depois reconstruir. Tinha câmeras, projeções quase ortogonais, que depois ele reconstruía e fazia imagem tridimensional. Então isso é mais ou menos a cine. O tomo não, a tomo vai fatiando a pessoa em milhares de fatias e recompõe. Então, embora no papel a diferença não seja tão grande, uma coisa óbvia é quando você vai olhar o descendente posterior. Todo descendente posterior pela cine, você reconhece aquele monte de septais, né? Na tomografia, você percebe que é o ramo que sai antes do ventricular posterior. Então, isso realmente faz diferença. Mas a tomografia enxerga melhor o entorno da coisa. Então, por isso que a gente percebe a origem anômala, principalmente se o trajeto é maligno ou benigno, e aí também é que vai ajudar a descobrir o trajeto das artérias e safenas, das 5, que foram usadas como revascularização. A gente faz isso realmente, às vezes, o paciente é revascularizado fora, antes de ir para a cine, ele passa lá. E, por fim, essa coisa, de novo, da placa que você comentou, que eu acho absolutamente fascinante, e, de novo, corta, aí, não grave, isso não vai para o registro, porque é de uma impressão, mais uma vez, muito pessoal. Mas eu estou quase convencido que as placas são animais diferentes. Eles têm a mesma... Agora, a comparação é muito grosseira, mas é como se a doença coronária fosse, a placa de ateroma fosse uma síndrome. É o resultado final de uma série de coisas que pode agredir. Então, algumas agressões vão causar uma placa pequena e vai romper quando a pessoa fizer aquela velha história. Fez um CAT hoje, mostrou uma lesão de 30%, foi correr a primeira maratona da vida, desidratou, aumentou muito a frequência cardíaca, rompeu a placa e infartou. Fumou, infartou. Então, teve um técnico de raio-x lá do Dante, ele fez uma história parecida, ele tinha uma placa de uns 30%, foi para o CAT, era isso mesmo, continuou fumando, brigou com a mulher, teve um infarto, morte súbita. Então, essas coisas, essas placas têm evolução diferente, a gente não pode. Eu brinco muito quando as pessoas perguntam isso, posso ficar tranquilo? A senhora pode ou não? Acabou sua preocupação, começa a minha. Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. Porque essas placas de 30% a 40%, a gente tem que ser muito agressivo no manejo clínico delas, que realmente a evolução nem sempre é das melhores. Tudo bem? Eu sou a minoria absoluta aqui, porque eu sou cardiologista pediatra, então
Vejo... E eu queria saber se você me assustou contando ali sobre a criança de 6 meses, mas você, quando vai fazer outros diagnósticos, né, de anatomia das cardiopatias congênitas, você chega a olhar e achar muita placa? Não, esse foi um caso excepcional, é muito raro isso acontecer. Eu fiquei sabendo que esse caso não foi feito por mim, foi feito por um outro colega lá do Sul, do Rio Grande do Sul. E não, mas é excepcional, a gente encontra muito pouco. O que a gente encontra, curiosamente, né, na CIF deve ter visto alguns, são calcificações, quando você vai fazer controle de tubos, principalmente quando tem derivação ventrículo direito, TP de algum tipo, calcifica muito o tubo, você não teria motivo, né, mas o tubo está calcificado. Agora, as coronárias em si é muito difícil. Eu nunca vi pessoalmente nenhum caso, só fiquei sabendo das imagens desse. Ufa, né? Última pergunta, uma curiosidade. Existe um fluxograma que nos ensina, a gente procura ensinar os alunos sobre você achar uma doença coronária, uma doença vascular periférica significativa, você agora objetiva seu LDL a partir daquele achado e baixa a meta de LDL, chegando até 70, 50. Eles comentam que as placas significativas são aquelas de 50% que vão, teoricamente, você vai avançar no score de risco. E agora você coloca para mim que as placas pequenas que são bastante perigosas. Então parece um paradoxo aí no contrassenso, né? É bastante interessante essa posição. E eu acho que hoje a coisa está evoluindo, mais ou menos para aquela pergunta, daquele comentário que ele fez da questão de encontrar placa e ter anatomia na mão. Acho que tem placa, como ele comentou, tem que ser tratada como um evento. Esse paciente tem doença, ele não pode ser considerado uma pessoa de baixo risco, por menor que seja a placa. Ele tem que ser considerado, merece todo o tratamento que a gente possa fazer para ele. Bom, acho que, dado o adiantar já da hora, uma palestra realmente que gera muita dúvida, né? O tema gera muita dúvida, o tema corriqueiro de consultório, que foi brilhantemente abordado aí pelo Ibrahim. Ibrahim, que não sei se todos já sabem, talvez os estudantes não, que foi o presidente da SOCESP, que deu uma nova cara à SOCESP, e na minha concepção trouxe muitas inovações, e agora o doutor Saraiva, que é o nosso próximo palestrante, olha que honra, vem também nesse mesmo rumo. Eu agradeço de verdade, eu queria deixar para o senhor aqui mais um certificado, né, de tantos que o senhor já tem, mas isso aqui eu tenho certeza que tantos que tem, é uma cortesia um dos nossos patrocinadores, Vídeo de Bicicleta. Queria pedir uma salva de palmas aí para o nosso palestrante. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Em outubro, a gente está de volta aqui com o primeiro evento multidisciplinar da SOCESP. Valeu.